É no Model Space que eu vou trabalhar, é no Model Space que eu vou desenhar todo o meu projeto, ok? Então, esta região aqui, né, esta aba, esta página, se chama Model Space, ok? Eu tenho aqui ao lado Layout 1 e 2. Essas outras guias aqui, elas são bem diferentes do meu Model Space, tá ok? Porém, elas não se chamam Layout, ok? Elas se chamam Paper Space, que é basicamente uma página onde eu posso visualizar como seria plotado este projeto, ok? Eu tenho aqui uma configuração de papel e eu posso inserir aqui a minha viewport, né? Ou seja, eu posso inserir o meu model space dentro do paper space para poder visualizar, né, como seria este papel aqui, né, antes dele ser plotado, ok? Eu também posso trabalhar o meu model space dentro do paper space, ou seja, mesmo aqui na visualização eu posso selecionar aqui o meu model space, né, a minha projeção do model space e editá-lo aqui dentro mesmo, enfim. Isso é uma coisa bem interessante. Eu posso criar novos paper space, né, novos layouts aqui, clicando neste mais, ou eu posso clicar com o botão direito em cima dele, por exemplo, e vir aqui em From Template, tá ok? E eu posso abrir um template, ok? Como por exemplo, vamos pegar esse tutorial MArc, ok? Como template. Por exemplo, ele te dá essa janela aqui, né? Este template ele tem apenas um layout, né? Ele tem apenas uma aba. Se eu tivesse várias abas, eu poderia selecionar as abas que eu quisesse aqui, nesta caixinha. Como eu tenho apenas uma, então eu seleciono ela e clico em OK. Então ele importou aqui, né? Ele criou a minha nova aba, que é o ISO A1 Layout, né? É uma folha A1, né? É um exemplo de folha A1. Ela vem com várias informações aqui, né? São vários blocos, ok? Nós podemos inserir aqui um bloco e, enfim. Para inserir essas informações aqui, nós podemos utilizar blocos, né, que nós podemos baixar da internet, enfim. Né? Temos aqui esses campos que são editáveis, obviamente. E olha só que interessante, ele já projeta, né, automaticamente, como vocês já viram, né, enquanto eu estava nos outros layouts ali, ele projeta meu model space automaticamente aqui dentro, né, já que este template ele já tem aqui a viewport inserida nele, né? Se eu não tivesse, por exemplo, eu posso deletar isso aqui e eu mesmo inserir do tamanho que eu quiser, né? Um layout aqui dentro, né? Uma projeção do model space dentro do paper space, ok? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui um desenho no model space, um desenho qualquer, totalmente aleatório, só para vocês verem, e ele vai projetar, né, dentro de todos os meus outros layouts, ok? Aqui dentro de uma escala, aqui dentro de uma outra escala. Essa escala aqui se chama Fit, tá? O que ela faz, na verdade, é dar um close no meu desenho, ok? Não tem uma escala específica, não é escala 1 para 1, 1 para 50, nenhuma dessas, tá? É uma escala que ele vai fechar o meu objeto aqui, okay? Dentro do espaço. E aqui eu tenho uma escala específica, né? Que é essa 1 para 1, tá? Que por acaso é a mesma escala que eu tenho aqui no meu model space, que vocês podem visualizar aqui. Eu já vou chegar ali, tá? Já vou explicar para vocês. Então, eu quero que vocês entendam isso, tá ok? Este é o model space, este aqui é o paper space, né? Todos esses outros aqui são paper space. Então é basicamente isso. E se eu quiser fechar aqui o layout que eu importei, por exemplo, eu posso clicar com o botão direito aqui e delete, tá? Clico em OK para confirmar que eu quero deletar e vou deletar. Se eu quiser deletar isso aqui também, o mesmo esquema. Bom, em seguida nós temos aqui mais informações na nossa status bar, na barra de status, né? Começando aqui por essa opção Model. E o que seria esta opção Model? Né? É nessa opção que eu posso alternar entre Model e Paper, ok? Ou seja, Model Space ou Paper Space. Por exemplo, se eu clico aqui em... Olha só, ele está me dizendo inicialmente que eu estou em Model. O que estiver escrito aqui é o modo no qual eu estou, né? Ou seja, Model Space. Se eu clico aqui em Layout 1, olha só, ele muda para Paper, tá? Porque agora eu estou no Paper Space, certo? Agora, se eu estou em Model e clico aqui em Paper, ele muda para o Paper automaticamente, sem que eu tenha que clicar ali. Porém, se eu estou no Paper Space e eu clico aqui em Model, ele torna aquela minha viewport editável. Agora eu posso editar, como eu havia dito para vocês anteriormente, a minha viewport dentro do Paper Space. Eu não preciso voltar lá para o Model Space. Então, se eu quiser fazer um ajuste rápido aqui, eu posso fazer o ajuste que eu quiser, ok? Porém,
E assim, é exatamente igual, tá? Eu tenho o View Cube, o meu pan com o scroll do mouse funciona, o zoom também funciona. Existem alguns cuidados que vocês devem tomar, tá ok? Aqui no Model Space dentro do Paperspace, ou seja, a edição dentro do Paperspace, como por exemplo o zoom, tá? Porque se você utiliza aqui o zoom dentro do Paperspace, você vai observar aqui ao lado que a minha escala já é totalmente diferente do que era antes, né? Eu já não tenho uma escala, né, uma escala definida, né? Uma escala que geralmente se utiliza num projeto arquitetônico. Na verdade é uma escala, porém não uma escala sugerida pela ABNT, né? Uma escala que seria totalmente ilógica, né? Mas eu posso simplesmente mudar aqui, colocar 1 para 1, por exemplo, né? Ou talvez 1 para 10, né? Enfim, vocês podem mudar isso aí. Se eu quiser voltar para o Paperspace, né, tirar essa edição toda aqui, eu posso simplesmente clicar aqui em Model para que ele volte para Paper, né? Agora já não dá para editar ali dentro. Eu teria que voltar para Model Space, beleza? Bom, continuando aqui então nestas ferramentas, eu tenho aqui Display Grid, tá ok? Eu posso desligar essa grade que eu tenho aqui no meu background, tá ok? Se ela por acaso estiver me atrapalhando, ou se eu quiser uma tela mais limpa, basta clicar aqui e utilizar a tecla de atalho F7, tá? E eu desligo aquela grade que fica aqui no fundo, tá ok? Bom, por exemplo, eu posso configurar as informações dessa grade, como por exemplo, a distância entre os quadrados, tá ok? Por exemplo, eu tenho uma distância entre esses quadrados aqui, não é uma distância aleatória, tá? É uma distância definida pelo AutoCAD. Então eu clico com o botão direito aqui em cima do ícone Grid e eu vou ter aqui Grid Settings. E ele me abre aqui as configurações do grid, tá ok? Em uma janela, tá ok? Drafting Settings, tá ok? São as configurações de desenho, aquela mesma que eu disse que nós não acessaríamos através do Application Menu, porque nós temos várias outras formas de acessar, ok? E configurar isso aqui. Então eu tenho aqui várias guias, né, de regiões específicas, de ferramentas específicas do AutoCAD que eu posso trabalhar, ok? Neste caso aqui é o Snap and Grid, ok? Eu posso ligar ou desligar o grid através do Drafting Settings. Eu posso mudar aqui o espaçamento do grid, tá ok? Entre esses quadradinhos aqui. Ok? Bem simples mesmo. Eu posso também ligar aqui o Snap Mode. E o que seria o Snap Mode? É o seguinte, ele vai grudar aqui o meu mouse no grid. Por exemplo, vamos ver aqui. Olha só, eu vou ter que aproximar bastante, né, porque o grid estava bem longe, mas quando você entra na ferramenta Line e move aqui o seu mouse, na verdade você nem precisa. Quando você entra na ferramenta Line, né, você nota que o seu mouse agora ele está sendo puxado, né, por este grid, né, como se fosse um ímã, né, em cada grid. Então, por que isso acontece? Porque eu ativei aqui o Snap, tá? E o Snap ele serve para grudar aqui tudo que eu for criar no grid, ok? Porém, né, vocês viram que eu tenho que aproximar bastante, né? Eu tenho que dar bastante zoom ali e tudo mais. Eu posso vir aqui no Grid Settings, né? Ou lá no Snap Settings, eu posso clicar com o botão direito aqui também, mas ambos estão na mesma guia, olha só, Snap and Grid, né? E eu tenho aqui o Snap também, né, já ativado, porque eu ativei anteriormente. Porém, eu posso ativar eu posso aumentar esse espaçamento aqui, né? Para 100, por exemplo, né? Vou entrar na ferramenta Line. E agora, olha só, eu não preciso mais daquele zoom, né, tão próximo quanto eu tinha antes, né? Enfim, é basicamente assim que funciona. Eu posso também aumentar o tamanho do grid e tal, para deixar os dois iguais, enfim, né? Vai de cada usuário, tá ok? Então, eu vou desativar esses dois aqui por enquanto. Aqui em seguida eu tenho uma das ferramentas mais utilizadas, que é o orto. Às vezes você precisa criar aí uma linha reta com precisão, tá? Então você utiliza o orto para travar o seu mouse, né, apenas nos eixos X e Y, tá ok? Para você ter uma linha torta, você precisa ter valores tanto em X quanto em Y, ok? Porém, quando você ativa o orto, você tem valores apenas em X e nenhum em Y, ou valores em Y e nenhum em X. Então, dessa forma, você consegue linhas retas, ok? Utilizando o orto,
que vocês podem ativar pelo comando F8, ok? Notem que sempre que eu pouso o mouse e deixo ele parado em cima de uma ferramenta, ele me mostra um pop-up dizendo o nome da ferramenta, ok? E geralmente um atalho, tá ok? Como por exemplo ali o F8, que é o atalho do orto, ok? Dentro de grid, né, eu posso pousar o mouse aqui em cima de grid e ele me mostra o atalho, tá? Então quando você tiver uma dúvida em relação a alguma ferramenta, deixa o mouse em cima dela que ele vai te dar um atalho ou o comando, tá ok? Eu deixo o mouse aqui em cima de create, por exemplo, e ele me dá o comando que é block, né? Além de me dar ali umas informações a respeito da ferramenta. Então, isso é geral aqui no AutoCAD, né, para todas as ferramentas, ok? Eu tenho aqui também o Polar Tracking, tá? Que é exatamente a mesma coisa que o orto, porém não para ângulos retos, e sim para ângulos que eu posso definir, tá? Aqui ao lado, como por exemplo, eu posso travar apenas nos ângulos 45, 90, 185, 180 e por aí vai, ok? Ou nesses outros ângulos aqui, né? De 5 em 5, de 10 em 10, de 15 em 15, enfim, por aí vai, ok? Polar Tracking é para ângulos, tá? E o orto é para retas, né? Travadas em X e Y, ok? São quase a mesma coisa, né? Eu tenho aqui o Isometric Drafting. Isso aqui é uma opção assim, ó, que eu não uso, né? Mas assim, eu posso mudar, eu vou ligar aqui o grid para vocês notarem a diferença. Quando eu clico aqui em Isometric Drafting, eu mudo aqui a orientação do meu grid, né? Então vocês podem notar que ele está diferente agora. Eu posso desabilitar, era assim que ele era antes, né? Ou seja, visto de cima, da vista top. Porém, quando eu clico aqui, tá ok? Em Isoplane Left, tá ok? E eu ativo, né, o Isoplane, ele muda para a vista lateral do meu grid. Eu posso mudar para a direita também aqui em Isoplane Right, né? Ou em Top, que era uma isométrica como se fosse ali no 3D, sabe? Mas continua sendo 2D, entende? Olha só, eu tenho aqui apenas X e Y, né? Ainda está em 2D, porém ele muda a orientação do meu grid. Então, eu recomendo vocês deixarem isso aí desabilitado, né? Obviamente, né? Porque se eu venho aqui e mudo para 3D, né? Eu não tenho apenas X e Y, mas eu tenho Z, que é a minha coordenada de altura, né? Temos aqui duas opções muito úteis também, que é o Object Snap Tracking e o famoso OSNAP, né? Com certeza aí, quem está começando no AutoCAD já ouviu falar do famoso OSNAP, né? Ou OSNAP, ou Object Snap, enfim, ok? Eu vou mostrar agora como esses carinhas funcionam. Por exemplo, eu tenho aqui a minha linha, né? Estou fazendo aqui uma linha e tudo mais. Só que eu quero que esta minha linha aqui esteja alinhada com essa linha de cima. Então, olha só, se eu pouso meu mouse ali, eu deixo uma marca no final daquela linha, ou no começo, enfim, né? E quando eu me aproximo aqui, eu aproximo o meu mouse numa direção próxima a esta linha, ele me mostra uma projeção, ok? E ele também me mostra uma projeção dessa outra linha, porque ela também está marcada com uma cruz verde ali, não é? Então eu tenho uma espécie de projeção aqui, né, destas duas linhas, então eu posso fazer aqui uma linha reta me orientando através desses dois pontos, não é? E olha só. E como vocês podem observar também, eu tenho uma espécie de ímã nas pontas aqui, que é o que puxa, né, o meu mouse para que eu consiga fechar ali perfeitamente. Ou seja, essas duas ferramentas de precisão, né, essa de projeção é o Object Snap Tracking, tá? Esse carinha aqui. E essa outra que me permite os pontos, né, para que eu possa conseguir fechar perfeitamente ali, é o Object Snap, o famoso OSNAP, ok? Então veja bem, se eu desativar aqui o Object Track Snap, eu não tenho mais aquela projeção, olha só. Eu posso passar o meu mouse aqui, ele vai marcar, tá? Mas não adianta eu passar o mouse aqui na direção, tá? Ele não vai pegar nenhuma projeção, porque o Object Snap Tracking está desabilitado. Ok? Agora, se eu ativar, eu vou ter aqui as projeções, né? Porém, eu vou ter que começar de novo aqui na ferramenta Line, né? Então, olha só. Agora eu tenho aqui a projeção, porque eu ativei a ferramenta. Agora, se eu desabilitar
o Snap, por exemplo, né? Antes eu tinha aquela referência aqui, né, na ponta, que era uma espécie de ímã, né, uma ajuda de precisão, que me permitia criar um ponto exatamente nesta ponta. Eu posso tentar fazer aqui através do olhômetro, né, uma linha bem em cima, mas vocês dificilmente conseguirão fazer isso, tá ok? Não adianta, não vai ficar em cima, não vai ser um desenho preciso, tá? Não importa o quanto você aproxime ali, né, com a ferramenta de zoom, é praticamente impossível, a não ser que você utilize coordenadas, ok? Mas isso é um assunto para futuros vídeos, ok? Então, é extremamente necessário vocês utilizarem pelo menos o Snap para que você tenha precisão nos seus desenhos, porque assim eu posso facilmente criar uma linha que pegue qualquer tipo de ponta aqui de outras linhas, ok? Então aí está a importância do Object Snap, tá ok? Vocês podem, por exemplo, notar que eu tenho outros tipos de pontos de precisão, como por exemplo um ponto médio, tá ok? O midpoint, tá ok? Eu posso desativar, posso ativar, tá ok? Futuramente eu vou fazer vídeos apenas para explicar essa ferramenta para vocês, mas eu quero que vocês entendam que é através dessa opção aqui que vocês podem utilizar opções de precisão, ok? E assim conseguir fazer desenhos precisos, obviamente, né? Nós temos aqui algumas opções anotativas relacionadas à escala, eu não vou me aprofundar nelas por agora, tá ok? Mas elas estão mais relacionadas a você poder ter diferentes escalas nos seus textos, nas suas cotas, enfim, nas suas informações anotativas do projeto, ou seja, textos e cotas basicamente, ok? Temos aqui a opção para alterar a escala do desenho, né? Estamos desenhando agora atualmente numa escala de 1:1, ou seja, 100% da representação do objeto, né? Temos aqui a possibilidade de alterar a escala deste projeto, né, deste desenho atualmente que está em 1:1. E o interessante aqui do AutoCAD 2016, e eu não sei se isso aqui está presente em versões anteriores, como 2014 e 2015, mas aqui o legal é que ele mostra também a porcentagem, tá ok? Né, você pode também desabilitar a porcentagem, ok? Nas versões anteriores do AutoCAD é assim, sem porcentagem, mas eu acho interessante deixar essa opção aqui. Por exemplo, 1:1 é 100%, né, do real aqui na sua folha. Então, isso é bem interessante mesmo, ok? Pode ajudar bastante em alguma dúvida, enfim, tanto faz. Temos aqui também a opção de mudar o workspace, né, que seria o layout geral do AutoCAD. Esse que eu estou utilizando é o Drafting and Annotation, ok? Que é essa opção aqui, tem o 3D Basics, eu já mostrei isso aqui para vocês anteriormente. Temos aqui uma opção muito legal, que é o Quick Properties, né? Ou QP Mode, ou brasileiramente falando, QP Mod. Por favor, não digam QP Mod, tá? É o Quick Properties, ou QP Mode, enfim, como você quiser falar, né? É basicamente o seguinte, você seleciona um elemento, neste caso aqui a linha, e ele já me mostra um pop-up aqui do lado com propriedades rápidas, como por exemplo a cor dessa linha, o layer no qual ela está inserida, o tipo de linha, a extensão dessa linha, ok? Vocês podem fechar também, né, se estiver atrapalhando e tal. Enfim, como eu só tenho linhas aqui, eles vão me mostrar propriedades destas linhas, ok? Eu tenho aqui uma outra opção muito interessante, que é o Hide ou Isolate, ok? Por exemplo, suponhamos que eu tenha vários objetos aqui, porém eu queira trabalhar apenas nestas duas linhas aqui específicas, né? Só que as outras linhas estão me atrapalhando. O que eu posso fazer é selecionar as linhas com as quais eu quero trabalhar. Então eu venho aqui em Isolate Objects e vou clicar em Isolate Objects. Então eu vou isolar as duas linhas que eu selecionei e agora eu posso trabalhar apenas nelas. Depois que eu finalizar, sei lá, depois que eu fizer aqui algum tipo de detalhamento que eu queira, eu posso simplesmente voltar aqui em Isolate Object e clicar em End Object Isolation, ok? E ele volta, né, a mostrar todos os outros objetos. Ou, por exemplo, se eu quiser esconder essas duas linhas aqui, ou melhor, essas três linhas que eu criei, né, eu posso clicar aqui, né, selecionar as linhas, é claro, e clicar aqui em Hide Object, e ele vai esconder o que eu tiver selecionado, ok? Bem simples mesmo. Ou eu posso simplesmente optar por não selecionar nada, vir aqui em Isolate Objects, clicar aqui em Hide Objects e ir clicando e selecionando, né, marcando o que eu quero esconder, ok? E quando eu tiver tudo marcado, Enter, e ele vai esconder tudo que eu tiver selecionado depois. Então, meio que dá na mesma isso aí, ok? Então, é uma ferramenta muito útil, bem simples de se entender. Em seguida, nós temos aqui o Hardware Acceleration, que é esse carinha aqui,
tá? Que é a aceleração por hardware para aqueles que possuem placa de vídeo e enfim. Eu sinceramente não vejo muita necessidade nisso, né? É uma opção que já vem ativada por padrão, né? Para quem já tem placa de vídeo, tá ok? Eu não vejo necessidade porque isso aqui, cara, o AutoCAD não pesa, sabe? Ele é um programa muito leve. O problema dele é que ele trava mesmo, ele trava bastante. Talvez desativando a aceleração por hardware ele pare de travar um pouco aqui no meu caso. Eu já pensei em fazer isso, mas depois eu faço alguns testes, tá ok? Mas, enfim, para quem tem placa de vídeo essa opção já vem ativada automaticamente, ok? Eu tenho aqui uma opção muito interessante, que é uma opção que eu utilizo, né, sempre que eu preciso fazer qualquer coisa no AutoCAD, ou seja, praticamente nunca, né, mas é uma opção muito útil para quem já trabalha com comandos, né? Quando você começa a trabalhar com comandos, você não usa a Ribbon, por exemplo, ou menus, né? Você não usa praticamente nada, né, dessas opções gráficas aqui. Ou seja, você pode esconder essas opções para que você tenha mais espaço de desenho, né? Isso é muito bom, principalmente para quem tem monitor pequeno, tá ok? Então vocês podem clicar nesse carinha aqui e ele vai isolar, né, somente na sua área de desenho aqui, né? Ele vai esconder toda a interface gráfica, te dando um espaço de desenho muito maior do que você tinha antes, tá ok? Vocês podem fazer isso pelo atalho Ctrl 0, porém o que acontece algumas vezes é um certo bug. E que bug seria este? Aqui no meu Windows atualmente, eu cliquei na barra de ferramentas do Windows, fui em propriedades e cliquei na opção ocultar automaticamente, ou seja, a minha barra de tarefas do Windows está ocultada. Então, ok? Se eu passo o mouse ali, né, onde seria a minha barra, ela vai se mostrar, ok? E quando essa barra não está ocultada, né, quando você não ativa essa opção do Windows para ocultar a barra de ferramentas, e você vem nessa opção, ele na verdade vai deixar o seu AutoCAD assim, sabe? Ele não vai esconder toda a interface gráfica, ele só vai deixar assim, né? Ou seja, ele só vai esconder a barra de tarefas. E como eu estou com a barra de tarefas desligada, né, entre aspas, né, escondida, ele isola, né, toda a interface gráfica. Então tem esse bugzinho e tal. Enfim, eu não entendo muito o porquê dele acontecer, tá ok? Talvez ele se confunda, não sei. Sinceramente eu não faço ideia, mas às vezes ele apenas esconde a barra de tarefas do Windows. Ele não esconde aqui, por exemplo, a Ribbon, né? E se por acaso ele não esconder a Ribbon, não tem problema. Vocês podem clicar nesta setinha aqui para minimizar a Ribbon, tá? E se ela não minimizar mesmo assim, vocês clicam no pull down desse menuzinho e clique em Minimize to Tabs, ok? E aí ele vai esconder, ele não vai esconder totalmente, né? Mas ele já reduz bastante aqui, né, o espaço que estava sendo ocupado, né, por todos aqueles ícones. E para finalizar, nós temos aqui essa opção de customizar, né, onde vocês podem remover opções que já estão aqui na status bar, ou vocês podem adicionar novas opções, como por exemplo Lock UI, que é para vocês travarem alguns elementos da interface. Vocês podem desabilitar, por exemplo, se eu quiser tirar essa opção aqui do Model Space, eu posso desativar e ele vai sumir dali. Eu posso desativar o Grid, eu posso colocar aqui as coordenadas que ficam aqui, Coordinates, né? Alguns AutoCADs antigos já vêm com as coordenadas, né, porém do outro lado da tela, então eu posso ativar isso aí se eu quiser, trabalhar com coordenadas também. Enfim, vocês podem customizar, né, toda essa barra aqui, né, essa região da barra de status, ok, galera? Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês em relação à interface do AutoCAD. É muita coisa, é muita informação, então mesmo explicando apenas ferramentas, né, e opções muito específicas que vão ajudar vocês aí, né, enquanto vocês descobrem um pouco sobre o AutoCAD. Mesmo assim, o vídeo acaba ficando bem comprido porque é muita informação, é muita coisa mesmo, tá ok? Mas com o tempo vocês vão vendo que o AutoCAD, na verdade, é um programa muito simples, mais do que vocês podem imaginar, ok? E é basicamente isso que eu queria trazer neste vídeo para vocês. Espero que ele tenha sido útil, espero que tenha ajudado. E é basicamente isso. Eu peço que vocês avaliem o vídeo clicando aí no botão gostei, adicionando aos favoritos, deixando suas dúvidas nos comentários. E se ainda não é inscrito do Coisa de Arquiteto, se inscreve aí para ficar atualizado com os novos vídeos, ok? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e